Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Estou passando por aqui para lhe atualizar acerca dos últimos acontecimentos, dos últimos eventos que estão aí, né, ocorrendo pela Alemanha. Na verdade, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, porque eu tenho notado nas redes, né, principalmente no Instagram, o interesse das pessoas que eu tenho falado aí ultimamente da quantidade de alemães que estão deixando a Alemanha. Não só nesse período de pandemia, não só nesse período aí de restrições e tudo mais, mas desde basicamente 2015 a gente tem um aumento muito forte dos alemães saindo do país, saindo da Alemanha. Né? E, bom, surpreendeu muita gente, né? Porque saiu algumas notícias no Paraguai de que muitos alemães estão indo para o Paraguai. E aí vários seguidores falando que tem um conhecido que está no Paraguai, que fala que está chegando alemão, tem alguns seguidores meus na Alemanha, né, brasileiros que moram na Alemanha, que estão vendo lá parentes, né, amigos que estão pensando em ir para o Paraguai. Então vamos ver se essa história é verdadeira, que história é essa de um monte de alemão tá fugindo para o Paraguai. Né? Bom, na verdade você tem imigração alemã para o Paraguai, para a América do Sul de modo geral, mas para o Paraguai, né, desde o final do século XIX, desde o começo do século XX, isso é algo bem conhecido, na verdade. Existem colônias alemãs muito bem estabelecidas, assim como a gente tem colônias no sul do Brasil, onde só se fala alemão, por exemplo. E eu anotei aqui alguns nomes, né? A colônia de Hohenau, né, uma colônia foi fundada por 4 alemães, a colônia Independência, a San Bernardino e Iaguará, são um nome em Guarani, eu imagino, né, a língua falada lá no Paraguai. Bom, então a gente está tendo realmente essa imigração, tem crescido bastante ultimamente, né, e tradicionalmente a imigração alemã, quando você olha para as estatísticas da imigração alemã, eu vou ver se eu deixo um link aqui embaixo, né, do estatista, a gente pensa quase que imediatamente em imigração alemã, né, alemães saindo da Alemanha, pessoas que vão para a Áustria, para a Suíça, né, e muitas vezes para os Estados Unidos também. Os motivos nesse caso são bem claros, né? Basicamente a proximidade geográfica, né? A Alemanha está perto, faz fronteira com a Áustria, faz fronteira com a Suíça, né? E também falam alemão. E também para os Estados Unidos, porque é o local que mais chama a atenção dos imigrantes, né? Ainda vale na cabeça de muita gente como uma terra de oportunidades e assim por diante. E é de fato a terra, né, para onde muita gente vai para assumir grandes postos, né? Ou então para tentar a vida. Bom, mas aí, tratando desse assunto lá no Instagram, né, eu vi que muita gente estava falando que mora, né, que mora no Paraguai, inclusive, eu falei com um amigo meu, e ele me sugeriu, inclusive, 2 artigos de jornais paraguaios mencionando o aumento, né, recente da imigração paraguaia. E, coincidentemente ou não, a imigração de alemães, de europeus de modo geral, mas principalmente de alemães, cresce muito para o Paraguai exatamente em momentos de grandes crises, como por exemplo no pré-guerra ou no pós-guerra. E a gente está vendo esse fenômeno acontecer mais uma vez. Então eu peguei 2 artigos mais interessantes que eu achei. O jornal ABC, não sei como se fala, o jornal ABC, um jornal paraguaio, está falando de fato de uma nova onda. E ele chega a mencionar, inclusive, um artigo de um jornal alemão que fala sobre esses alemães que estão indo embora. Esse jornal alemão, para quem mora na Alemanha, para quem conhece, é muito famoso, o Süddeutsche Zeitung, né, o jornal do sul da Alemanha. E só que o jornal Süddeutsche Zeitung, ele pega esse tema e trata com muito desdém. Ele simplesmente diz, não, isso é um bando de conspiracionistas, são pessoas que são negacionistas, pessoas que estão se negando a tomar vacina, assim por diante. Né? Esse jornal alemão, ele realmente menospreza muito essas pessoas que estão indo embora e trata simplesmente como um bando de maluco. Né? Você dá a entender bastante nesse artigo do Süddeutsche Zeitung. Existem vários outros artigos de outros jornais alemães que também mencionam esse tema. Tá bom. Outro jornal interessante, ele fala o jornal La Nación, também um jornal paraguaio, que menciona isso, né, a quantidade de famílias que estão migrando de uma vez, né, são centenas e centenas de pessoas chegando aí nos últimos meses, simplesmente. Né, e ele chega a mencionar, inclusive, um artigo da Deutsche Welle em espanhol, né, falando exatamente que que os alemães que estão indo para o Paraguai estão atrás de mais liberdade. Essa é a palavra que a gente vê com muita frequência, né, quando a gente lê um pouquinho sobre o tema. Eu olhei um canal no YouTube também, e aí só tá em alemão, vou deixar aqui também. O nome do canal se chama Explorer Souls, né? Almas exploradoras, basicamente. É um casal de suíços que está viajando pela América do Sul, passaram um tempão na Argentina, presos por conta da pandemia e tudo mais. E aí finalmente eles puderam cruzar a fronteira, ir para o Paraguai. E lá eles conheceram muitos alemães, muitos austríacos, foram em algumas dessas colônias e entrevistaram pessoas. E é muito interessante a gente ver essas entrevistas, assistir essas entrevistas. Né, nessas entrevistas, uma das palavras que essas pessoas mais falam é exatamente a palavra liberdade. Eles falam que eles já não se sentem mais muito livres não lá na Europa. E aí, claro, são uma série de outros fatores que as pessoas dão. Né? Liberdade, como eu falei, menos burocracia no Paraguai, obviamente, né? Um país onde o Estado não chega tão no cangote do cidadão como na Europa. O humor das pessoas também, né? O calor, o clima.
né, faz toda a diferença. O custo de vida também, né, isso foi um casal mais jovem que falou disso, chamou muito minha atenção, de fato, você parar para pensar, né, o custo de vida para um casal em qualquer metrópole europeia, você vai gastar no mínimo, do mínimo, 2 mil, 3 mil, 4 mil euros, depende muito, né, mas assim, na Alemanha, em Berlim, o custo básico seria mais ou menos esse. E, bom, com esse dinheiro você consegue ter uma vida muito, muito confortável num país mais pobre, como é o caso do Paraguai. E fora que as pessoas conseguem juntar um pouquinho de dinheiro, né, os alemães aí que conseguem juntar um pouquinho de dinheiro, eles, com esse pouquinho de dinheiro, eles conseguem comprar uma terra muito decente, uma casa muito decente no Paraguai e ter um ritmo de vida muito menos acelerado do que o que eles tinham na Alemanha. Então esses são todos os motivos que são elencados, né, os principais motivos são elencados por esses emigrantes, esses alemães fugindo da Alemanha, mas de fato chama a atenção nessa questão das ondas. Então você fala de uma nova onda migratória de alemães indo para o Paraguai, e aí chama a atenção, né? Essas ondas migratórias normalmente acontecem em períodos pré ou pós grandes crises, como o caso das guerras, né, das duas guerras mundiais. E a gente está vendo isso acontecer mais uma vez. Então é isso. O que mais chama atenção é isso, a liberdade, né? A liberdade que esses alemães, principalmente, mas austríacos, tem várias outras nacionalidades europeias, de acordo com o que eu li, mas principalmente alemães, né? A liberdade, motivos ligados à pandemia, motivos ligados à picada obrigatória, de fato tem muita gente que tem essa preocupação, né? E essa é a nova onda de imigração Paraguai. E aí, você já imaginou aí um monte de alemão saindo de um país de primeiro mundo desenvolvido, com infraestrutura maravilhosa, etc., né, abrindo mão de todo esse conforto que eles têm na Alemanha para ir morar no Paraguai, um país mais pobre do que o Brasil? Fala nos comentários, comenta, curte, compartilha, ajuda aí o canal, tá bom? Muito obrigado.